aqui. Vou passar a palavra, então, para Ian Mazeu, né, que, para mim, é um prazer enorme tê-lo sempre aqui conosco, né? A gente trabalha junto há algum tempo já, é um profissional do mais alto gabarito, enfim, meu veterano na graduação, né, que também fez pós-graduação comigo, e a gente trabalha junto na produção de conteúdos audiovisuais na educação à distância. Eu acho até melhor não contar quantos anos, né, Ian, que a gente já trabalha junto assim. Então Bastante tempo. Bastante. É sempre um prazer ouvi-lo, né? Eu sempre aprendo bastante com o que ele fala, com o que ele escreve, ou até nos nossos cafés, às vezes cafés virtuais, por conta dessa pandemia louca. E fiquem com o Ian, então, né? Assim que ele terminar a fala dele, volto a falar com vocês para a gente mediar aí as questões, as perguntas no final, tá bom? Uma ótima palestra para todos. Lembrando, peço que todos fechem o áudio durante a fala inicial, tá? Para a gente evitar alguns ruídos. O Meet não lida muito bem com vários áudios ao mesmo tempo, tá bom? E, se possível, também, se vocês sentirem vontade, podem fechar a câmera para a gente não ter problema de tráfego, tá bom? Mais uma vez, fiquem com o Ian Mazeu. Muito bem, olá, boa tarde a todos. Paulo, muito obrigado pelo convite. Marilde aí, né, nossa secretária também de Educação à Distância. Eu vou falar rapidamente aqui sobre quem eu sou, para quem não me conhece, né, o Paulo, como o Paulo disse, né, nós somos colegas na SEAD, né, que é a Secretaria-Geral de Educação à Distância da UFSCar. Eu sou formado, né, fiz graduação e mestrado em imagem e som. Atualmente eu estou no doutorado no programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade, na UFSCar também, né, e já há bastante tempo que eu venho trabalhando com produção de vídeos educativos, principalmente videoaulas para educação à distância. Né, meus primeiros contatos aí com essa relação audiovisual e educação se deram ali por volta de 2007, 2008, participei de algumas oficinas de formação de professores da rede pública para eles trabalharem com vídeo com os alunos. Depois, em 2009, eu comecei a trabalhar mais especificamente com educação à distância, vim para a SEAD, desde então estou aí trabalhando com essa turma e com esse tema. Eu vou compartilhar agora aqui minha apresentação de slides, tá? E aí vocês podem ir acompanhando comigo. Vamos lá. Se tiver algum problema, como eu não vou estar vendo vocês, né? Vou estar aqui acompanhando os slides. Vocês podem, se o som estiver ruim, se tiver alguma coisa que não está dando para entender direito, vocês podem me interromper, podem falar rapidinho comigo, tá? E a gente esclarece essas dúvidas. Bom, vou compartilhar minha tela então. Bem, vamos lá. Então, como o Paulo falou, né, estamos... Opa, ocultei a janela errada, só um segundo. Como o Paulo falou, a gente está aqui no pré-CIET, né, a gente vai ter uma série de palestras. Esse aqui é o site do Congresso, para quem não conhece. E hoje eu vou falar sobre esse tema, né, ao vivo ou gravado, sugestões para o uso do vídeo na EAD. Como é mais um webinário, né, vou apresentar algumas dicas práticas, vou falar também sobre algumas questões conceituais, mas sempre um pouco por cima, e eu convido vocês a depois conhecerem, né, um mini curso que eu estou preparando para o Congresso, que vai ser um curso de produção de videoaulas com dispositivos móveis, né, com celular, onde eu vou falar um pouco, de forma um pouco mais aprofundada sobre alguns temas que eu vou tratar aqui. Esse curso, depois do Congresso, né, aí a partir do segundo semestre, ele vai estar disponível gratuitamente no POCA, que é o portal de cursos abertos da UFSCar, né? Você pode acessar no poca.ufscar.br, e aí vocês vão poder também ter acesso a esse conteúdo lá gratuitamente. Bom, vamos lá. A gente está, né, nessa época de pandemia, né?
agora vem com algumas palavras muito presentes no nosso vocabulário no dia a dia, né? O webcast, videoaula, webconferência, webinário. A gente está cada vez mais tendo relações mediadas, né? Por uma tela, pela internet, e essas palavras estão muito presentes. Então, vou falar, vocês sabem o que diferencia um webcast, uma videoaula, uma webconferência, um webinário? Né? Vou falar assim rapidamente, mas, por exemplo, um webinário, né, esse que nós estamos aqui hoje, ele tem como característica o fato de que todos estamos acompanhando uma apresentação ao mesmo tempo, né? Então, todos estão no mesmo ponto de fala. Então, se eu estou falando sobre esse tema agora, vocês não têm como correr para frente, né? Nesse caso aqui, esse webinário está sendo uma apresentação ao vivo, mas ele poderia também ser uma apresentação gravada. Mas seria um gravado que ele é como se fosse tocado como se fosse um ao vivo. Nem, por exemplo, a gente está vendo um filme na TV aberta, né, ele está sendo transmitido ali, ele é gravado, mas ele é transmitido, então todo mundo acompanha ele no mesmo ponto. Né? Uma webconferência é bem parecida com um webinário, a diferença, que é bem sutil, na verdade, assim, não existe necessariamente uma grande diferença, mas um webinário, geralmente, é uma pessoa falando para muitas, né, geralmente tem um momento maior de fala de uma pessoa, interações ao final. A webconferência se assemelha um pouco mais a uma reunião, uma conferência, onde todos têm a fala por igual, não necessariamente por igual, pode ter alguém centralizando mais, mas as pessoas podem participar de forma mais nivelada. O webcast, ele por exemplo, seria um paralelo que eu fiz com um filme na TV aberta. O webcast poderia ser uma série no Netflix. Então, todo mundo tem acesso a ela, mas cada um pode ver no tempo que quiser. Então, se você, de repente, vai comentar de um episódio com uma pessoa, ela pode não ter visto ainda esse episódio, ou ela pode ter parado, pode ter visto outro a mais que você. Então, quer dizer, você pode correr para frente, pode pausar, pode voltar. Então, ele tem essa característica. A videoaula seria próxima a um webcast, mas seria um webcast muito específico, que é um webcast que tem ali uma intenção clara de mediar uma situação de ensino e aprendizagem. Né? Então, qual que é a grande palavra que traz características que a gente pode separar diferenciar esses termos, né? É a ideia da sincronia. Então, a gente teria alguns eventos síncronos e alguns eventos assíncronos, né? A foto da claquete aqui, ela é simbólica a respeito da sincronia, né? Porque ela é um dispositivo bastante importante ali na história do audiovisual, porque ele é o que permite, ou principalmente permitiu nos princípios, do cinema, que você conseguisse gravar o som separado da imagem e pudesse depois sincronizar ele. E quando você bate a haste da claquete no corpo dela, você consegue localizar o fotograma em que acontece esse toque, e como o som que ela gera é um som de um ataque muito rápido, um som bastante pontual, digamos assim, então o início desse som coincide com o fotograma em que junta-se a haste na claquete, e a partir daí você garante, então, que aquele som corresponde àquela imagem. Então, é a ideia da sincronia. Bom, e como que a gente poderia, então, separar em eventos síncronos e assíncronos aquelas ferramentas que eu listei anteriormente? Bom, a gente teria, então, como síncronos o webinário e a webconferência, né? Então, são o que a gente está fazendo aqui neste momento, e que permite, então, que a gente tenha uma certa interação. Já o webcast e a videoaula, por serem assíncronos, eles vão ter uma interação de outra natureza. Ela não vai se dar ao mesmo tempo, e a gente tem que, então, planejar essa interação com um certo cuidado. Não significa que a interação que a gente está fazendo aqui também não deva ser planejada, né? Pelo contrário, a gente tem que planejar bem todas essas nossas ações, né? Tudo isso eu estou falando porque
acredito que um dos grandes desafios que a gente tem na EAD, mas assim, em todas essas relações que são mediadas, é como que a gente pode se relacionar com o outro, né? Esse outro que não está aqui, mas que está aqui, né? Nesse momento, pelo meu ponto de vista, eu estou olhando para uma tela, onde eu estou vendo um slide, numa sala vazia. Mas eu sei que eu estou conversando com vocês, eu não estou vendo vocês aqui. Mas eu tenho que o tempo inteiro ficar pensando, eu estou me dirigindo a uma audiência que está me acompanhando, né? Então esse é o grande desafio, como que a gente consegue interagir, como que a gente pode dar palavra às pessoas e como que a gente consegue, então, aproveitar melhor o potencial desses eventos, sejam eles síncronos ou assíncronos. Bom, vou começar falando um pouco mais sobre o uso do vídeo de forma síncrona, que seria, então, por exemplo, um webinário ou uma webconferência. Quais são os recursos, quais são as ferramentas que eu tenho para que a gente possa, de fato, ter uma interação, né? A gente pode ter aqui as mais básicas, seriam interação por vídeo, interações por áudio e as interações por texto no chat. Mas a gente não precisa ficar restrito a essas ferramentas, que são essas ferramentas, digamos assim, nativas dessa nossa plataforma aí de reunião, né? No caso, a gente está usando aqui o Meeting do Google, né? Que outras formas a gente tem para dar voz aos alunos, enquanto a gente está aqui numa webconferência, por exemplo, né? Então, o fato da gente estar num evento síncrono traz para a gente essa possibilidade, né? Eu posso ouvir vocês, não só vocês me ouvirem, que a gente pode, então, tentar estabelecer um diálogo. Então, existem ferramentas de enquetes, ferramentas de coleta de dados, né? E vou aqui, por exemplo, citar, né? Vou tentar incorporar um pouco essa ideia da interação e da sincronia na minha fala aqui, neste meu webinário. Então, vou sugerir aqui que vocês acessem, eu não sei se vocês todos conhecem, o Menti, né, o Mentimeter, que é uma ferramenta que permite que a gente faça essa coleta de dados, para a gente fazer uma experiência síncrona aqui de interação. Então, eu coloquei aqui esse QR Code, se vocês estiverem com o celular, vocês que lê ferramentas QR Code, vocês podem apontar para cá e entrar nesse site que ele vai abrir e participar de uma enquete que eu coloquei lá. Se vocês não tiverem como fazer o QR Code, não tiverem o celular, vocês podem abrir uma aba nova no navegador e acessarem esse site aqui, o menti.com, e digitarem este código, né, 852644. Pode ser com espaços, pode ser sem espaços. E aí, vocês vão responder, então, uma pergunta que eu coloquei lá. Eu vou abrir aqui para a gente ir acompanhando as respostas, vamos ver se está dando certo. Tá? Aqui, conforme vocês forem respondendo, ele deve ir coletando as palavras que vocês vão digitando, né? Então, eu perguntei assim, que recursos online vocês conhecem que podem ser utilizados em situações de ensino e aprendizagem? Olha lá, já apareceu um aqui, MS Teams, notebook, celular, áudio, vídeo. Legal. Vamos ver como é que é. Tem 5 espaços ali, vocês não precisam preencher os 5, mas olha lá, já temos 6 pessoas participando. O celular tem sido um dos mais falados, né? A gente vê aqui pelo tamanho. Kahoot foi bastante mencionado, Zoom, Google Classroom, Meetings, WhatsApp, YouTube, Nearpod, legal, bastante gente participando. E esse resultado aqui ele pode ser compartilhado, depois tem bastante ferramentas aí. Por exemplo, eu não conheço o Nearpod, nunca mexi no MS Teams, um Blackboard, que é um AVA, legal. Então, essa aqui é uma forma de incorporar, né, nessa minha apresentação, um pouco de trazer vocês, né, para participarem, e com isso fica um pouco mais
dialogar dessa nossa apresentação. O Zoom aí aparecendo bastante, né? É legal que o Zoom ficou bastante conhecido, né? Agora com tempos de pandemia, o Moodle está aí bastante presente, né? Então, temos aí 27 pessoas, bacana, bastante gente participando. Depois, esse material pode ser feito, eu posso deixar todos essas palavras-chave que foram ditadas, eu posso exportar um PDF e deixar disponível para vocês, tanto a nuvem de palavras, quanto as palavras em si mesmo, se vocês quiserem conhecer outros recursos. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, o que eu estou querendo apontar com isso, né? Que uma aula online, ela não precisa se restringir a um único recurso. Então, por exemplo, lá na sua aula presencial, você fala, poxa, eu trabalho esse tema, eu demoro ali 3 horas para conseguir começar a falar com os meus alunos. O que eu vou fazer para substituir essa minha aula presencial? Eu vou dar uma web de 3 horas, eu vou gravar uma videoaula de 3 horas? Na verdade, eu posso usar diversas ferramentas. O vídeo é só uma delas, eu não preciso ficar restrito a ela. Então, eu posso fazer uma web, onde eu vou trazer uma primeira apresentação do tema, posso disponibilizar um texto, posso criar um fórum no Moodle, né? Lembrar que uma aula virtual, ela está geralmente dentro de um ambiente virtual, e aí a gente tem que, de forma balanceada, usar os recursos que a gente tem dentro desse AVA, um segundinho. E a gente pode também trabalhar com esses recursos externos. E a web, né, tem como vantagem essa questão da sincronia, e mesmo numa sala com muitas pessoas como a que a gente está agora, a gente pode conseguir dar voz às pessoas de outras formas que não sejam simplesmente chamando pelo chat. Então, a gente pode fazer essas conversas com essas outras ferramentas e, a partir daí, desenvolver a nossa fala. Bom, e quando a gente está trabalhando com o vídeo de forma assíncrona, né? Aí eu vou falar principalmente com relação às videoaulas, que são esses vídeos feitos especificamente para mediar essas situações de ensino-aprendizagem e que podem fazer uso de uma série de recursos. Então, as videoaulas não permitem uma interação síncrona, né, entre os participantes, porém, pode fazer uso de todo o repertório da linguagem audiovisual, que seria esse repertório da linguagem audiovisual. A gente pode trabalhar com enquadramentos, com luz, cenário, figurino, montagem, som, música. Aí eu coloquei uma foto aqui para ilustrar, para a gente ver, muito simples aqui, um set de gravação, poucas pessoas participando, né, poucos equipamentos, né, muito pelo contrário, né, quando a gente pensa, então, numa produção audiovisual, fala, como é que eu vou produzir uma aula se eu não tenho recursos, eu não tenho equipamentos caros, né, então, sou só eu e o meu celular, sou só eu e a webcam, o que eu posso fazer? Então, eu vou tentar falar um pouco sobre cada um desses elementos, porque a gente pode ter um domínio básico deles e, com isso, conseguir se comunicar de forma mais efetiva com essa outra pessoa que está do lado de lá da tela, nos assistindo e que precisa que a gente esteja, de certa forma, dialogando. Vou falar, então, antes de entrar especificamente nas questões de como que eu devo enquadrar, como que eu não devo, existe um certo, existe um errado, não existe. Falar assim, bem rapidinho sobre a questão da linguagem audiovisual e uma função, isso é a função narrativa, discursiva. Eu coloquei aqui 2 fotogramas de 2 filmes bem diferentes, né? À esquerda eu tenho aqui um trecho de uma cena do filme Desprezo, do Godard, e à direita um fotograma do filme Rambo 2, A Missão. Escolhi um pouco ao acaso, tá? Esses filmes eles não têm uma relação direta, mas é porque, assim, estou pensando de forma bem didática em exemplos, assim, um pouco extremos, tá? O filme O Desprezo, ele é um filme que
tem diversas questões por trás, ele trabalha um pouco a própria questão da metalinguagem, do fazer cinema, da relação com a imagem. A gente vê a câmera presente, ele se passa num estúdio de cinema, né, na Cinecittà, em Roma. O fazer cinema, o gravar, é uma constante dentro da narrativa. Ele trabalha relações humanas, a relação de um casal em crise, e ele faz uso de recursos pouco convencionais, digamos assim, da imagem e do som, da montagem, que são recursos que às vezes a gente olha e fala, nossa, peraí, tem alguma coisa, parece alguma coisa errada, parece alguma coisa estranha. Por exemplo, em uma cena desse filme, os personagens estão num teatro assistindo uma apresentação musical de uma atriz. Então a gente ouve essa apresentação musical, mas quando os personagens vão conversar na plateia, o som é cortado da apresentação bruscamente, a gente ouve a fala e quando eles terminam de falar, o som volta bruscamente. De uma forma pouco naturalista, pouco realista, porque se a gente estivesse de fato no teatro, a gente não deixaria de ouvir a música, mas isso simula talvez o foco da atenção da conversa, e o fato de cortar bruscamente te chama um pouco a atenção. Pô, o que está acontecendo aqui? Ele te tira um pouco para fora da narrativa, né? O Rambo, ou ele está representando ali uma série de vários outros filmes. Por outro lado, ele é um filme que ele quer te manter imerso na narrativa. Assistir um filme como esse é mais ou menos como andar numa montanha-russa, né? Você está lá e você está tendo uma experiência sensorial, você não está ali para pensar. O filme ele vai se comunicar com códigos muito claros ali, vai dizer assim, o Rambo é bom, o Vietcong é mal, e ponto, ele não está ali para você questionar isso, né? Ele faz uso daquilo que a gente vai chamar de uma transparência de linguagem, né? Então é muito comum a gente usar esse binômio opacidade e transparência para se referir a algumas questões de uso da linguagem audiovisual, do discurso audiovisual. A opacidade, ela é quando a gente encara a tela como uma tela, ela é opaca, a gente percebe que aquilo é uma tela, que aquilo é uma representação, né? Um pouco aquela ideia daquela imagem do Magritte, que isso não é um cachimbo, né? Acho que todo mundo tem um pouco na cabeça que imagem é essa, é uma representação, né? A transparência, por outro lado, vai tratar a tela como se fosse uma janela para o real. Então você está olhando através de uma janela e você está vendo a realidade tal qual ela é, sem filtros. Que a gente sabe que, assim, não é verdade, né? Toda a câmera ali está representando um ponto de vista. Mas ela se passa como algo neutro, né? Quando a gente sabe que, por exemplo, o Rambo seria um filme altamente ideológico, de época do governo Reagan e tal, etc. Mas ele não é um filme que quer questionar isso, ele é um filme que quer te puxar para dentro da narrativa. E o que é onde eu quero chegar com isso? Se a gente tiver um domíniozinho básico, né, dos elementos da linguagem audiovisual, a gente consegue jogar um pouco com os elementos e também se comunicar de forma mais eficaz, né? Se a gente não tiver muito esse domínio, a gente pode acabar, por exemplo, criando um ruído na nossa comunicação, né? Eu coloquei aqui um slide bem feio de propósito, aqui esse ruído que mal dá para ler, para representar um pouco isso, né? Se eu uso uma fonte ruim, um slide, aí o aluno vai ter que ficar ali tentando ler, tentando entender. A mesma coisa se eu estou falando com um som que não está chegando de forma nítida para a pessoa. Se eu estou falando e meu rosto está enquadrado, né, sendo bem exagerado, metade dentro da tela, metade fora. As pessoas vão ficar olhando aquilo e vão ficar pensando, o que está acontecendo ali? Então, são elementos que atrapalham um pouco a comunicação. Então, a minha ideia aqui é comentar rapidamente sobre alguns desses elementos da linguagem, de forma que a gente caminhe rumo a essa transparência, digamos assim, né, que seria uma linguagem que a gente não percebe, uma linguagem neutra, mas neutra muito entre aspas, tá? Porque ela não é neutra ideologicamente, ela só não se faz ali muito perceptível, presente.
para que a gente não tenha muito ruído na nossa comunicação com os alunos e a gente consiga tirar um proveito legal da linguagem audiovisual. Isso pensando nas nossas situações ali simples, né, sem muitos equipamentos, para a gente poder fazer isso. E conforme a gente vai dominando essa linguagem mais transparente, a gente pode começar a experimentar com o oposto, né? Então, de repente, eu estou fazendo um enquadramento bem padrão, aí, num certo momento, eu mudo para um enquadramento todo torto, e aquilo lá vai trazer uma nova atenção ao meu vídeo para o aluno que vai olhar, por mais que não esteja no nível da consciência, ele não esteja refletindo, aquilo vai causar um certo estranhamento que vai puxar ele um pouco para fora para pensar um pouco nessas questões que estão acontecendo, tá? Então, vou falar agora tendo em vista essa ideia dessa linguagem neutra, transparente, para que a gente consiga ter uma comunicação mais efetiva, tá? Começando com o enquadramento. Geralmente, no caso aqui, eu estou num computador, né? Mas quando a pessoa vai gravar uma videoaula, por exemplo, com um celular, uma pergunta muito comum que ela faz eu devo gravar o vídeo na horizontal ou o vídeo na vertical? Bom, não tem uma resposta exata, mas para eu... tem respostas, né? Mas não posso afirmar com certeza, sempre grave na horizontal, sempre grave na vertical. Por quê? Bom, eu vou pedir novamente, então, uma participação de vocês. Tá? Eu tenho aqui um outro QR Code, código 353045, né, para a gente poder analisar essa resposta, tá? E eu já vou adiantar, a minha resposta depende do vídeo na horizontal ou vídeo na vertical. Depende do quê? Bom, eu vou clicar aqui para ver o que vocês estão respondendo sobre como vocês estão assistindo essa apresentação. Então, vocês estão vendo ela num computador ou num dispositivo móvel? Vamos lá, 10, 12, todo mundo, por enquanto, no computador. Ninguém num celular. Bom, 15, 17 pessoas no computador, 2 pessoas no celular. Legal, temos aqui... Achei que não ia ter ninguém. 3 no celular, 18 no computador. Bom, acho que dá para a gente ter uma estimativa aí de acessos majoritariamente pelo computador, certo? Por que eu fiz essa pergunta? Bom, porque vai depender, se eu vou gravar na horizontal ou na vertical, de principalmente para que eu estou fazendo esse vídeo. No caso, todo mundo não, mas majoritariamente temos aqui pessoas assistindo no computador. A tela do computador é uma tela que fica, né, espichada na horizontal. Então, fazer uma web para pessoas que vão geralmente acompanhar no computador, o formato de tela mais adequado seria um formato horizontal. No caso, como eu estou gravando pela própria webcam do computador, essa é uma pergunta que não teria muito como inverter essa tela, tá certo? Porém, eu poderia estar fazendo a web a partir do celular. Então, respondendo mais especificamente a pergunta aqui, né? Se eu devo produzir o vídeo na horizontal ou na vertical. Se eu vou fazer um vídeo que vai ser disponibilizado no YouTube, que vai ser num player que as pessoas vão ver majoritariamente pelo computador, eu vou priorizar fazer este vídeo na horizontal. Se eu vou fazer uma videoaula bem simples, assim, eu quero gravar um videozinho e vou compartilhar, eu tenho um grupo de alunos no WhatsApp. Eu vou gravar na vertical, faz muito mais sentido, porque as pessoas que estão ali no WhatsApp, que estão acompanhando, elas vão estar com o celular assim, elas, né, claro que a gente pode girar o celular, mas é mais prático ali no dia a dia, você pega, a gente geralmente vê esses vídeos assim. Vou fazer pílulas para o Instagram, de conhecimento, pílulas rápidas ali sobre algum assunto. Eu posso gravar na vertical, né? A tela, a gente tem a tela, né, no formato de vídeo, assim, ela historicamente, assim, ela vem mais
desenvolvida na horizontal. A gente tem telas quadradas e tal, mas o celular trouxe muito, essa é uma questão que nem faria sentido há 10, 15 anos atrás, né? Mas esse uso, ele é um uso também muito social, né? A gente grava principalmente nessa forma, né, horizontal, porque o nosso deslocamento também se dá na horizontal, porque se eu for filmar duas pessoas e quiser enquadrar as duas, vai ser mais fácil estar na horizontal. Mas a gente tem, por exemplo, de alguns anos para cá, um festival de cinema de tela vertical. E é especificamente um festival de cinema que trata de filmes de montanhismo, o que faz bastante sentido se a gente pensar que o deslocamento das pessoas numa montanha é na vertical, né? Então, essa questão do horizontal ou vertical, eu vou dizer que 95% das vezes a gente vai fazer na horizontal, mas pode ter ali um pouquinho de algumas vezes ali que a gente vai querer fazer na vertical, que vai facilitar também para quem está vendo, tá certo? Bom, como que é a melhor forma da gente se enquadrar na câmera, diante da câmera? Então, já coloquei aqui direto, posicionar a câmera à altura do seu olhar. Meu olhar e minha câmera, eles estão numa linha reta paralela ao chão, né? Isso, mais uma vez, que eu estou falando, é essa linguagem mais padrão que a gente tem, né? Eu posso enquadrar um pouco de cima para baixo, baixo para cima? Posso, claro. Quando eu estou enquadrando de forma muito angulada, eu passo algumas impressões no meu quadro, né? Eu causo uma distorção na imagem, eu deixo a figura humana maior, mais inclinada, numa posição não de igualdade necessariamente. Eu posso estar dando a ideia, se eu filmar um professor de baixo para cima, de um saber inalcançável, por exemplo. Não quero dizer que só o fato de usar esse enquadramento vai causar essa impressão, mas ele corrobora discursivamente, né, com imagens que a gente tem ali, que a gente se lembra, que são gravadas assim, com essas situações. Então, uma forma da gente tentar se colocar numa posição mais dialógica, onde a gente está ali no mesmo nível dos alunos, conversando, e mais até mais agradável de se ver, é quando a gente consegue, então, colocar a câmera na altura do olhar. Tá? E aí, onde que eu vou me enquadrar dentro da tela? Algumas dicas aqui. Então, uma delas é utilizar a regra do terço, que apesar de ter esse nome, assim, de regra do terço, não é necessariamente uma regra no sentido de que ela se você não usar, é uma contravenção. Não, é uma sugestão, né? Aqui na telinha, geralmente os celulares, eles têm esse grid, tá? Que a gente está vendo aqui, que a gente consegue usar ele para enquadrar. O terço superior é onde a gente normalmente vai colocar a nossa cabeça. Se eu estiver com o enquadramento mais próximo, como o que eu devo estar aí agora para vocês, eu vou ficar com o olhar dentro dessa área aqui superior. Se eu estou no enquadramento um pouquinho mais distante, eu posso ficar com o olhar nesses pontos de intersecção. Esses pontos, essas linhas, né, e os pontos de intersecção são pontos de interesse da imagem, né? E, junto com isso, eu vou evitar muito teto, que é esse espaço acima da cabeça, né? E, se eu estiver falando muito perto, é preferível sempre cortar a testa do que cortar o queixo. Cortar o queixo é algo que causa um pouco de estranhamento, tá? E aí eu coloquei aqui alguns dispositivos para a gente estabilizar a imagem, né? São os tripés. Então, a gente tem um tripé que vai no chão, tem o tripé pequenininho, que é o tripé de mesa, você tem tripé que vai custar aí de 20, 30 reais, que você pode colocar um celular, ou pode colocar uma câmera fotográfica que você vai pode usar para gravar o vídeo. Se você já tem um tripé, mas ele não prende, você quer gravar com o celular, ele não prende o celular, existem adaptadores para celular que também não custam caro. E se você está gravando com computador e você fica acima da mesa, você sempre pode usar esse apoio de computador aqui, né, que é uma boa e velha pilha ali de livros ou de alguma outra coisa que você tenha. Eu, no caso aqui, eu tenho um suporte de computador que ele fica um pouco para o alto,
né? Eu vou tentar mostrar aqui, eu fiz uma foto dele rapidamente agora. Talvez, não sei se dá muito para vocês verem aí, mas é um suportezinho de computador que já deixa ele inclinado, aí eu uso um teclado à parte, né, e um mouse à parte, e ele eleva a câmera até a minha altura do olhar, mais ou menos, e aí fica esse enquadramento mais ajeitado, tá certo? Bom, vamos falar então da luz. Aí eu coloquei aqui, evitar o contraluz, e logo na sequência eu coloquei uma foto que é um grande contraluz, né? Exatamente porque não são regras, o que eu estou colocando são sugestões, são formas, mas que quando a gente faz o oposto, elas também são carregadas de sentido. Então, esse quadro aqui desse casal, né, ele tem essa luz mais delicada, mais bonita, que traz uma sensação para a foto. Se a gente está gravando uma videoaula e eu estou no contraluz, eu estou com a cara onde a pessoa não está me enxergando direito, não é tão agradável, quer dizer, é uma outra situação, né? Então, para uma situação de aula, buscar uma luz frontal e difusa é mais interessante, né? O que é uma luz difusa? É uma luz que não marca sombras muito grandes, né? Se eu tiver uma luz, só a luz aqui do alto, for uma lâmpada, que é uma luz pontual, né? Não aquelas lâmpadas compridas, lâmpadas fluorescentes, né? A luz pontual, ela causa uma luz dura. Então, se ela estiver aqui em cima no teto, eu vou ficar com uma olheira enorme marcada por essa luz. E aí, quando eu consigo jogar uma luz frontal, eu resolvo um pouco essa questão da olheira, eu fico com o rosto mais bem iluminado, e com isso eu estou falando de uma forma mais limpa, assim, com vocês, né? E aí eu coloquei aqui alguns dispositivos que ajudam a gente a fazer essa iluminação, né? Um deles aqui é o ring light, eu estou usando aqui um desses, ele é essa luz de LED. No caso, esse aqui, ele já vem com um tripé de mesa para você encaixar o celular, tem alguns que vêm com um tripé de chão também, tem de vários preços. Se você não quiser investir nele, antes de eu ter um ring light, eu usava bastante a luminária, tá? Então, uma luminariazinha, um abajur que você tem, você pode ir lá, colocar ele frontalmente, você, ou um pouquinho de lado, assim, 45 graus, tá? Jogando uma sombra do nariz, assim, ficando um pouquinho para o lado, não tem problema. Se tiver com a sombra muito marcada, porque aqui também é uma luz pontual, que é uma luz dura, que gera essas sombras marcadas, você pode colocar uma folha de papel vegetal na frente, ele vai ajudar a difundir a luz, e com isso a luz fica bem menos marcada, né? Então, iluminar bem é bastante importante, porque quando você está falando com a pessoa e você não consegue ver a pessoa, você não é assim... Parece que tem alguma coisa ali, a pessoa está escondendo alguma coisa, por que ela não está aparecendo tanto? É claro que a gente sabe que as condições de produção variam bastante, mas também não é tão difícil assim contornar essa questão da luz, tá? E é legal também a luz ajuda a gente a se destacar do fundo, né? A imagem na tela é uma imagem bidimensional, né? Ela dá uma impressão de tridimensionalidade, e quando a gente tem o jogo de luz e de sombra, eles ajudam a reforçar um pouco esse caráter de tridimensionalidade, dão essa imagem mais realista. Então, você destacando-se em relação ao fundo, você fica mais em foque, com uma atenção mais centrada em você, né, do que no fundo. O fundo não é o ideal, é que o fundo não chame tanta atenção quanto você, tá? São dicas bem rápidas aqui que eu estou passando. Vamos lá, com relação ao som, né? O som, ele é muito importante numa videoaula, porque grande parte daquilo que a gente quer dizer, a gente diz com a palavra. Então, o mais importante é a gente buscar encontrar um horário e um local que esteja mais ou menos silencioso. Se não for possível um local muito silencioso, um microfone ajuda muito, mas mesmo que o local seja silencioso, o microfone vai muito bem. Por quê? Porque se eu estiver gravando com o som do computador diretamente, o som vai chegar com muita reverberação. O computador está um pouco distante de mim, então o som que eu estou emitindo vai daqui
vai até o microfone do computador, mas ele vai para a parede, ele bate na parede, volta para o computador, ele causa uma reverberação. E essa reverberação são pequenos detalhes, são pequenas coisas que vão tirando um pouco da atenção. A gente tem que se esforçar um pouco mais para conseguir compreender aquele vídeo, se a imagem não está legal, se o som não está legal. O esforço que a gente faz para entender é maior, o aluno sai mais cansado. Então, quando a gente faz essas coisas chegarem de forma mais nítida, facilitam muito, né? Então, por isso, fale próximo do microfone, então não deixe o microfone muito distante de você, porque senão ele vai pegar essa reverberação do ambiente, e coloque o celular no modo avião ou desligue, né? Se você estiver gravando com o celular, desligar não é uma opção, mas colocar no modo avião é importante, porque até mesmo a função de vibrar do celular pode atrapalhar um pouco, vai chamar a atenção, vibrou o celular do professor, sabe? Vai chegar, o que está acontecendo ali? Quer dizer, são coisas que tiram um pouco a atenção. Eu coloquei aqui alguns tipos de microfone para a gente, são bem simples, né, para a gente incorporar. Então, na fala, porque de fato um microfone é muito importante quando a gente está gravando um vídeo para o som ficar bom. Esse aqui é um exemplo de um microfone de lapela dinâmica, é um microfone bem barato, esse aqui custa R$20 no Mercado Livre, já é melhor do que você gravar só com o som do celular, porque é aquela coisa, se o seu celular está longe, você está gravando um vídeo, o microfone do celular ele é feito para pegar um som mais próximo, para a gente falar aqui. Ele é muito bom se você fala aqui, mas se você fala de longe, ele vai corrigir o volume, ele vai aumentar o ganho, vai pegar muitos ruídos, não vai ficar tão bom. Então, um microfone, por mais simples que seja, já ajuda muito. Esse aqui já é um microfone de lapela condensador, e um desse aqui já está na faixa de uns R$200, mais ou menos. Ele é, em termos de qualidade, melhor do que esse exemplo de R$20, né? Tem que ser pelo valor. Ele precisa de uma fonte, ele precisa de uma bateriazinha para funcionar, mas ele grava a voz com muito mais fidelidade, ele é muito mais sensível, então também num ambiente barulhento ele vai pegar melhor os ruídos, né? Esse aqui ele não vai pegar tanto, mas a qualidade de som não vai ser tão nítida, vai ser talvez um pouquinho mais abafada, mas ainda assim eles já dão uma compreensão melhor da voz. E se de fato você não precisa comprar um microfone nesse momento, dá sempre para a gente usar, o que é o que eu estou fazendo aqui, o microfone do foninho do meu celular. Esse aqui é o foninho que veio com o celular, é um foninho bem vagabundo, não é de grande qualidade, mas já é melhor. Ele tem um cabinho curto, né? Ele está aqui quase que no limite do meu computador. Se eu precisasse gravar um pouco mais longe, ele não ia chegar, mas eu poderia ter um cabo que é um extensor P2, um cabo que você vai comprar por R$5, R$10, que é um plug P2, que é um plug igual do meu headset aqui, e um plug fêmea que é para eu ligar esse headset aqui, ele vai funcionar como extensor, eu vou ligar ele no meu celular ou no meu computador. E aí eu consigo ter uma distância maior, ele fica com um cabo grande como esses outros microfones. O que eu preciso, eu coloquei extensor P2, mas o que eu preciso estar atento é qual é o conector do dispositivo onde eu estou gravando, se eu vou gravar num computador, se eu vou gravar num celular. Porque, por exemplo, os iPhones mais novos, eu não sei dizer a partir de qual versão, eles eliminaram o plug de fone, você tem que usar aquele conector Apple. E aí, um cabo desse aqui não vai adiantar. Geralmente, os conectores de celular são conector P2, tem celular com conector P1, que é um bem fininho, mas eu acho que ele é cada vez mais raro. E os conectores de computador também são conectores do tipo P2, tá? Que a gente consegue ligar qualquer um tipo desses microfones aqui. Então, dá ali de R$20 em diante, a gente consegue investir e ter uma garantia de um som melhor. Música, aí já pensando mais em recursos audiovisuais que eu posso utilizar na videoaula, que eu não consigo usar, por exemplo, numa webconferência, né? Eu coloquei assim, música de fundo ao longo de todo o vídeo pode ser cansativo se a música for repetitiva, mas também pode tornar o vídeo menos monótono. A música interfere um pouco nessa sensação de passagem de tempo que a gente tem. Então, usar música é legal, mas tem que usar com cuidado a música que você está usando, a música
tem que ver que música você vai usar para colocar de trilha de fundo no vídeo. Eu, geralmente, particularmente, não gosto de colocar música no vídeo inteiro. Acho também que tira um pouco da seriedade do vídeo. Tá? Mas aí depende muito do tema, depende do que você quer, qual o tema da sua aula que você quer passar com o seu vídeo. Né? Aí, principalmente, tome cuidado com o volume. A música nunca deve atrapalhar a compreensão da voz, que deve ser escutada sem esforço. Aquilo que eu falei, né? Se o aluno tem que fazer um esforço para entender o que você está falando, isso vai cansar ele, vai atrapalhar a compreensão. Então, se você estiver montando um vídeo, colocou música, escuta ele de fone, escuta ele sem fone, escuta numa caixinha de som ruim e vê se não está atrapalhando a música. A música não pode atrapalhar a voz. Aí aqui um uso mais interessante da música. A repetição de trechos específicos de música pode criar uma ligação temática com o conteúdo. Então você pode usar ali um trechinho de uma música sempre que você for fazer uma pergunta para o aluno, por exemplo. Então, quando toca aquele tema, o aluno já sabe que vem alguma coisa que ele vai precisar prestar mais atenção. Então, agora é a hora de me despedir. Então, a música ela pode trazer essas questões de tema para o vídeo de uma forma bem simples, de forma que você repita a mesma música em blocos que tenham alguma coisa a ver. E aí você pode tornar o seu vídeo mais interessante. E o uso da música traz também a possibilidade de explorar o silêncio. Não pode ser o silêncio absoluto, mas pode ser também só o momento em que a música some. Então, começar um vídeo com uma musiquinha, ele traz uma certa descontração e tal, e de repente, quando a música some, né, você faz aquele fade out, a música vai diminuindo, o vídeo ganha um certo ar de seriedade. Você fala, opa, parou, vai acontecer alguma coisa, vou prestar mais atenção. E aí, no final do vídeo, por exemplo, você retoma esse tema, retoma essa música na hora de se despedir, na hora de fazer um fechamento. Né? São usos criativos da música que criam uma certa identidade para o seu material, que trazem a atenção do aluno de novo, né? Que não deixam aquilo muito monótono, sempre igual, e que não são muito difíceis de serem usados, né? Principalmente quando a gente está em videoaulas que não tem essa possibilidade de interação que a gente tem, por exemplo, numa web. Né? Aí, falando rapidamente sobre edição, um pouco sobre o papel da edição, né? Então, a edição serve para a gente retirar, substituir ou adicionar trechos da gravação, né? Quando a gente erra, a gente vai editar, vai cortar, mas não só isso, ela também dá ritmo ao vídeo e cria sentido entre os planos. Quando a gente vai picotando o vídeo, ele vai ganhando uma certa dinâmica, quando você varia os planos, né? Se a gente pegar, por exemplo, um filme de ação e ver quantos cortes ele tem e comparar com um filme do Woody Allen, né? Um filme de muito diálogo, a gente vai ver que o filme de ação tem muito mais corte, porque o corte ele dá um pouco dessa dinâmica, né? E aí eu coloquei aqui uma pergunta, né? Jump cut ou variação de planos? Então, quando eu estou editando, o que é o jump cut? O jump cut é quando eu corto de um plano para ele mesmo. É o que a gente vê ali muito no YouTube. Então, a pessoa está falando, errou, ela dá aquele pulinho, né? Até, sei lá, se a gente pensar 15 anos atrás, ali 10, talvez menos, na verdade, até 5, 6 anos atrás, esse tipo de corte causava um certo estranhamento. Né, quando a gente gravava videoaulas, a gente procura, na verdade, variar planos, então, entre os cortes. Então, vou fazer uma fala, aí eu vou cortar e vou fazer uma fala seguinte. Eu faço uma fala, então, com um plano aberto, a fala seguinte, eu geralmente fecho um plano, faço um plano mais fechado. Porque esse tipo de corte, ele é, digamos assim, mais invisível, ele é menos perceptível, ele chama menos atenção, porque a gente está muito acostumado com esse tipo de corte na linguagem audiovisual, no cinema, nos filmes, nas séries, que a gente fala assim, até a regra dos 30 graus, então se você filma uma pessoa por um ângulo aqui, você tem que cortar pelo menos, a segunda câmera tem que estar pelo menos a 30 graus do primeiro para não causar esse efeito do jump cut. Mas, com essa popularização de vídeos no YouTube, na internet, você não tem muito como ficar variando planos, né? São vídeos com menos recursos. A gente passou a naturalizar muito mais essa ideia de jump cut. Então, eu posso cortar do meu plano para ele mesmo, sem problemas. Mas eu não preciso ficar picotando o vídeo inteiro, tirando todos os respiros que nem fazem os youtubers, né? Então, eu coloquei aqui, o professor não precisa ser um youtuber, até porque
né, o professor está ali para formar pessoas, o youtuber está muito mais ali para informar, né? O tempo da aprendizagem, o tempo da educação não é necessariamente o mesmo tempo só da informação. Então, quando você entra num canal de YouTube, mesmo que seja um canal que traga um conteúdo mais acadêmico, um conteúdo de maior profundidade, ele não vai ter necessariamente, assim, dificilmente ele vai ter, na verdade, a densidade, a profundidade que a gente quer ter com uma videoaula, que até o ritmo da aula, ele geralmente vai ter que ser um pouco mais devagar, porque ele tem que levar em conta o ritmo da aprendizagem do aluno, né? E quando eu corto, eu posso também variar um plano, eu posso, por exemplo, gravar tudo nesse mesmo plano aberto, e em algum momento eu vou fazer uma pergunta para o aluno, e eu corto, dou um zoom digital na imagem e fecho, assim, para usar essa variação de planos como um recurso linguístico. Depois eu volto para um plano mais aberto. Só para causar uma diferença, para chamar uma nova atenção do aluno para o vídeo. Tá? Outra coisa da edição. Não encha a tela de informações. Às vezes a gente vai produzir um material lá na SEAD, e aí a gente fala para o professor, olha, a gente pode inserir imagem, pode inserir texto, a gente pode inserir gráficos, e aí a pessoa fala, que ótimo, então a pessoa vai lá, rascunha um roteiro e insere texto que mal cabe na tela. Então, é usar um pouco com parcimônia esses recursos. Não é porque a gente pode que a gente deve o tempo inteiro, né? Assim como fazer um slide. A gente não precisa encher o slide de texto. A gente pode colocar mais palavras-chave, né? Então, não poluir demais a tela com informações. Senão a gente compartilha demais, a gente divide demais, na verdade, a atenção da informação da nossa comunicação. Pois aqui, crie capítulos, né? Se você está planejando uma videoaula, você pode colocar cartelas, né, que seriam como se fosse um slide com um intertítulo. Então, apareceu o slide, apresentação. Você faz uma apresentação. Um slide grande com o título. Aí você vai falar sobre um tema, coloca o título do tema. E aí é legal porque você cria um vídeo que tem uma organização, que tem uma didática, e que se o aluno quiser voltar depois num trecho e assistir, ele pode localizar também por essas inserções, por esses cartazes, né, que seriam essa espécie de capítulos. E a última questão da edição é que você pode, por exemplo, gravar só sua tela e não querer aparecer. Mas tem muita gente que tem um pouco de receio de aparecer no vídeo. Mas eu acho que é importante que você busque aparecer, né? Você traz mais confiança, nem que não seja assim, eu não quero aparecer o vídeo inteiro, mas apareça no começo e no final, pelo menos. Aí no meio você pode até deixar mais um slide. Mas quando você aparece, você traz uma relação mais próxima com o aluno, que é alguém que não está aqui, né? Mas que quando você aparece, você busca trazer essa pessoa mais para perto de você, certo? Bom, figurino e cenário. A gente já está aqui já com quase 1 hora de conferência, estou chegando no fim também, tá? Eu coloco aqui como um destaque importante, as roupas que você veste, o local onde você grava, falam junto com você. Quer dizer, isso comunica sobre quem você é. Então, não vou dizer, nunca use uma roupa estampada. Eu não gosto muito desse tipo de dica. Nunca use tal coisa, nunca faça tal coisa. Eu prefiro assim, evite, mas saiba que se você usar uma roupa estampada, ela vai chamar um pouco de atenção. Então, por que você vai usar essa roupa? Porque eu sou assim. Legal, então acho que é importante sermos nós mesmos, mas sabermos que esses elementos estão comunicando também. Não é só a nossa fala que está... Não é só através da nossa fala que a gente se comunica, tá? Então, pensando um pouco nas características do vídeo, eu pus aqui essas sugestões, né, de evite roupas de peças de roupas totalmente brancas. Por quê? Porque o branco, ele reflete muita luz. E aí, ele vai chamar muita atenção, vai ficar aquele branco, a gente chama de imagem estourada, né, que é quando ele perde a informação de cor e vira uma coisa única. Então, ele reflete muito, ele vai trazer uma atenção que não é tão legal se você estiver diante de uma câmera e se, por exemplo, se você tiver com uma câmera
que vai estar fazendo toda a regulagem automática, ela talvez mantenha o seu rosto um pouco subexposto, né, um pouco mais escuro, porque ele vai tentar evitar que o branco da sua blusa fique estourado. Então, para o branco não ficar muito branco, ele vai te manter subexposto. Então, por isso que eu não recomendo muito o uso de uma roupa totalmente branca. Assim como eu também não recomendo o uso de uma roupa totalmente preta, porque o preto fica muito subexposto, e as nuances do tecido, por exemplo, podem desaparecer e vai parecer que você está usando um papelão de roupa, assim, vai ficar um bloco preto, assim, não parece que é um tecido, não parece que é uma roupa. Então, se ela não tem algum tipo de detalhe que dá a forma, né, que deixa projetar um pouco de sombra, fica um pouco estranho. Por isso, busque cores que lhe ajudem a se destacar do fundo, né? Então, se eu estou num fundo azul, não vou usar uma camiseta azul. E evite listras muito próximos, que é aquilo que a gente chama de efeito moiré, que a gente já deve ter visto na televisão, assim, quando tem aquelas linhazinhas que parecem que ficam se entrecruzando, fica um movimento meio esquisito, né? Então, evitar essas listas muito próximas. E com relação ao fundo, evitar cenários visualmente poluídos, né? Muita informação, assim como cenários totalmente vazios. Gravar em frente a uma parede branca também não é muito legal, porque fica assim, onde você não tem referência do vídeo, parece que você está flutuando no meio do nada, né? Então é legal que você tenha alguns elementos ali que ajudem também a construir um pouco do seu discurso, de quem é você, do que você está falando. Evite fontes luminosas no fundo, né, tanto para não chamar a atenção, quanto para não criar esse efeito de contraluz onde você vai ficar subexposto. Né? Então procure elementos que tenham a ver com você ou com o assunto que você está ensinando. Né? Aí, nesses tempos de Covid, a gente tem visto muitos jornalistas em casa, né? E esse fundo que eu estou aqui, virou um fundo quase padrão, né? Gravar na frente da biblioteca. Tem até fundo de biblioteca falsa vendendo na internet. Teve outro dia que apareceu um vereador falando, ele pôs uma TV atrás, uma foto de uma biblioteca na TV, quer dizer, né, um fundo que ficou, é um fundo bem comum, né, mas ele é interessante, até no contexto de uma videoaula. E aqui a ideia de profundidade, né, então se vocês, eu só tenho uma parede branca, não tenho muito bem onde gravar, talvez em vez de gravar perpendicular ao fundo, gravar meio deslocado, meio de lado, gravar num lugar que tem um corredor para o fundo, né, que dá essa ideia maior de profundidade, uma coisa, um descanso maior para a vista. Mas cuidado com o que pode aparecer, cuidado com o que está enquadrado, também tem alguns memes aí saindo, né, de algumas situações inusitadas. Outro dia teve um jornalista esportivo que estava gravando ali, estava falando ao vivo, na verdade, com a emissora dele, e de repente passou a esposa dele só com uma toalha na cabeça indo tomar um banho, né? Porque ela não sabia que ele estava lá, que aquele fundo estava... ela não pensou que aquele fundo estava sendo captado. Então, tomar um pouco de cuidado com algumas questões. Né? E também, se tiver um fundo muito, muito longo, assim, ver se ele não está muito iluminado e chamando mais atenção do que você mesmo. E aí, caminhando já para o encerramento, planeje sua aula pensando nos recursos que pode utilizar. Então, se você está num momento síncrono, tire proveito disso, né? Busque interagir com as pessoas. Se você não está, você não vai fazer um material que é síncrono, você vai fazer uma videoaula, então também tente tirar proveito do que você pode usar na videoaula que você não poderia usar na sua webconferência. Cada um deles tem algumas especificidades que podem ser utilizadas para enriquecer o material e para tornar a aula mais interessante. Né? Faça um roteiro. Eu fiz um roteiro aqui. O que foi o meu roteiro para esse webinário? Foram esses slides. Né? Para uma videoaula, eu posso fazer slides, eu posso fazer uma coisa mais literal. Vou aparecer carregando um livro. Né? Tem várias formas de fazer roteiro. Aqui não dá tempo de eu falar, vocês viram que já estou aqui há 1 hora falando. Mas, de novo, fazendo aqui a divulgação, ali, o mini curso, que depois vai estar no POCA e no segundo semestre, vou falar sobre roteiro, vou falar com um pouco mais de profundidade sobre todos esses temas, tá? Evite o improviso. Numa situação ao vivo aqui, o improviso
é mais aceitável, né? Porque a gente pode conversar, a gente pode mudar um pouco a direção da aula a partir daquilo que a gente tem dos alunos, né, a partir da conversa que a gente está fazendo com os alunos, mas num vídeo o improviso fica muito ruim, né, porque quando a pessoa senta para ver a sua videoaula, ela quer um pouco de objetividade. E se você começar a fugir um pouco do tema, fugir um pouco do assunto, pode ter certeza que o aluno vai correr o vídeo para frente, e aí é capaz dele perder alguma coisa importante. Então a videoaula tem que ser muito bem planejada, tem que ser muito bem objetiva. Grave e assista aos seus vídeos. Ver os próprios vídeos é muito importante. Às vezes a gente não gosta de se ver, a gente não gosta de se ouvir, mas é importante para a gente poder entender o que está funcionando e o que não está funcionando, né? E aí, o último que eu acho que é o mais importante, pense no outro que está do lado de lá da tela, dê tempo a ele quando preciso, dirija-se a ele ou eles, ou a elas, ou a ela com frequência, né? Então, se eu estou aqui numa webconferência, eu estou me dirigindo a vocês como um todo. Se eu estou numa videoaula, geralmente eu estou falando com uma única pessoa, ela está vendo sozinha. Então, eu falo assim, você aluno, né? Então, o você no singular pode ser mais adequado para a pessoa estar mais acolhida, né? Levar em conta esse tempo de aprendizagem do aluno, que quando a gente está na videoaula, às vezes a gente só quer ir falando, falando, falando e concluir o material, até porque você não quer que seja muito longo. Mas a aprendizagem ela tem o seu tempo, né? A construção do conhecimento tem o seu tempo, ela não é imediata. Então, coloca uma cartela ali, quebra um pouco o fluxo da narrativa, o fluxo da sua fala, sobe uma música, depois volta a falar, para ter esse tempo de respiro do aluno, para que ele possa refletir um pouco sobre aquilo que a gente está falando. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que é fundamental, é porque agora muita gente está tendo que lidar com essas questões da EAD, até pessoas que não queriam ter que lidar, estão se vendo obrigadas a lidar com EAD. Então, eu sugeriria que vocês fizessem um curso como alunos, né? Quem nunca teve a experiência de ser aluno na EAD, que tenha, para saber como que é ser um aluno, como que é assistir um vídeo, como que é participar de um fórum do lado de lá. Porque todos nós fomos alunos do presencial, mas muitos de nós não foram na educação à distância. E não faltam cursos gratuitos, né? De novo, tem o POCA da UFSCar, que tem cursos muito legais, desde cursos sobre docência na EAD, sobre cineclubismo na educação, tem curso para aprender a fazer design de slides, se você não sabe fazer um slide legal. Se você quiser, tem o Coursera, que é um consórcio de várias universidades, que tem vários cursos, tem cursos pagos, tem cursos gratuitos, tem cursos curtos. Então, acho que é importante se colocar nessa situação de aprendizagem também, para entender melhor como é que funciona e como que a gente pode, de fato, estabelecer uma relação mais humana com o aluno, com quem está lá do lado de lá da tela, tá certo? Meu último slide aqui, não, acho que é isso aí. Então, só tenho aqui a agradecer, já estou dando aqui 1h10 de fala, vamos abrir um pouco aí para vocês também poderem participar agora. Maravilha, Ian, obrigado pela apresentação, é sempre esclarecedor e a gente sempre aprende um pouco mais. Temos já algumas inscrições, né, que foram sendo realizadas ao longo da fala do Ian, né, temos a fala da professora Janice Pinho, também outras questões que foram feitas já ao longo do chat também, né, pela Carolina, pelo Márcio. Então, vou passar a palavra para a Janice, e aí os demais, a Carolina, o Márcio, o pessoal, caso queiram pegar a palavra para fazer a pergunta diretamente por áudio, fiquem à vontade, senão a gente lê as perguntas assim que eu ia responder a primeira fala da Janice. Pode ser assim? Antes de qualquer coisa, a Débora está pedindo para rever um dos slides. Débora, você quer dizer qual é o slide que você queria que deixasse aqui, enquanto o Ian vai respondendo as questões? O penúltimo slide, ela está pedindo.
Tá. Faz essa gentileza para a gente, Ian. Você compartilha o penúltimo slide. Oi. É o Dicas Finais ou Figurinos? Acho que é o Dicas Finais, né? E eu vou também disponibilizar esses slides depois para vocês, né? Eles ficam aí para todo mundo. Quando a gente É o Figurinos. O Figurinos. Aqui. Depois a gente compartilha junto com o link da webconferência, tá? O slide, não tem problema. Perfeito. Janice, você está conosco? Tá? Sim, estou aqui. Fique à vontade, Janice. Tá bom, obrigada pela palestra, Ian, foi excelente, tá? Muito aprendizado, né? O uso do vídeo de forma síncrona, então, é o que mais preocupa todos nós. Eu sou professora da Rede Federal e nós estamos com este desafio que a gente vai trabalhar com os vídeos assíncronos, né? E com as aulas síncronas também. Então, é algo que a gente tem percebido que está todo mundo muito preocupado. Suas dicas são fantásticas, são excelentes. Agora, eu gostaria de saber de você o seguinte, sua orientação sobre exatamente os vídeos que são assíncronos. Qual o tempo que a gente deve fazer? Porque se fizer vídeo muito longo, ninguém vai querer assistir. Né? Como que você sugere? Muito obrigada e parabéns, adorei, viu? Oi, Janice, obrigado pela pergunta, bastante pertinente, né? Nos vídeos síncronos, a gente pode demorar um pouco mais, até porque a gente tem essa possibilidade do diálogo, né? A gente tem essas outras ferramentas que a gente pode incorporar, mas de fato, nos vídeos assíncronos, né, nas videoaulas, um tempo muito longo que você falou, ninguém vai ver. Então, qual é a nossa recomendação ali na SEAD? É que os vídeos não passem de 15 minutos, e 15 eu já acho que é um tempo um pouco longo, tá? Acho que ali 10 minutos é legal. Aí, a gente tem que pensar em duas coisas. Por exemplo, o meu tema não dá para tratar em 10 minutos. Perfeito. O que eu posso fazer? Talvez eu possa dividir ele em vários vídeos de 10, né? Eu posso pensar em 3, 4 vídeos de 10 minutos, bloquinhos conceituais. E aí eu posso ligar eles ali por perguntas num fórum, por exemplo, né? Sempre lembrando que o vídeo, ele, numa situação de ensino-aprendizagem, ele está dentro de um contexto, né? Lógico, se eu tiver no AVA, eu posso usar todas as outras ferramentas, eu não preciso tratar de tudo no vídeo. Tem alguns assuntos que vão funcionar um pouco melhor e alguns que não, talvez, seja mesmo preciso que você leia um texto, dada a densidade do tema, a profundidade. Então, se por um lado a gente não pode fazer um vídeo muito longo, por outro, a gente também tem que lembrar que o processo de aprender, né, de ensinar e aprender, ele também não é uma coisa que a gente faz assim, num estalar de dedos, né? Então, a gente está nessa cultura digital de imediatismo, né, em que tudo tem que acontecer de repente, a gente liga vídeos no YouTube e daí você acha que você já sai saindo, você já viu uma fala sobre um assunto e já acha que está dominando, né? Então, a gente vive um pouco nisso. E eu também acho que a gente não pode, numa educação formal, no ensino superior e tal, corroborar, né, com essa coisa mais rasa. Então, também a gente não pode se render a que, vou fazer videozinhos assim que não tem uma profundidade, porque senão o aluno vai achar chato. O achar chato, né, ele tem que ser combatido também, mas não, a gente não tem que se render, tem que fazer uma coisa legal por ser legal. Claro que usar esses recursos vão tornar o vídeo mais atraente, mas também a gente tem que saber que, né, o processo de aprendizagem, ele é prazeroso por si, pela própria aprendizagem, né? E a gente acaba também, nessa cultura do imediatismo, tendo isso um pouco em xeque. Então, como balancear isso é uma grande questão, né? Por isso que, assim, eu sugiro mesmo, de fato, que a gente não faça vídeos muito longos, mas eu também não vou dizer que é proibido, né? Eu acho que, de repente, né, a gente tem, sei lá, às vezes você assiste uma palestra ali que é longa e tal, mas, de repente, aquilo é uma coisa impressionante para você, né? Então, também não é proibitivo fazer um vídeo mais longo,
mas, de fato, talvez não seja aconselhável. Ele, como uma média, eu vou dizer ali que de 10, 15 minutos, acho que está de bom tamanho, sempre pensando que você pode quebrar o vídeo em outros assuntos, tá? Espero que tenha respondido aí, a Janine. Respondeu sim, muito obrigada, Ian. Beleza. Maravilha. E a gente já tem um bloco aqui com mais 3 questões. Na verdade, são 4, mas a gente consegue juntar algumas delas aqui. Eu vou fazer essa leitura, né? Veio por chat. Caso os autores queiram complementar ou melhorar a minha leitura, fiquem à vontade também, tá bom? A Carolina, ela pediu para você algumas indicações sobre leitura para aprofundamento no assunto, né? Essa questão surgiu, sobretudo, quando a gente estava falando sobre jump cut, sobre os cortes e a possibilidade de cortes ou não. Talvez tenha ficado bastante sofisticado, digamos assim, nos termos da linguagem audiovisual, que seria legal a gente também ter algumas indicações para leituras complementares e quem quiser se aprofundar nisso, tá? O Márcio Luiz, ele perguntou para você de indicação de softwares para edição de videoaula, né? E nessa mesma linha, o João Alberto perguntou também de softwares gratuitos para gravação e edição. Legal. Vocês estão me ouvindo? Aqui, tudo bem. Pareceu que travou aqui. E por último, uma pergunta também de João Alberto, ele está falando sobre, ele é, né, professor do ensino técnico do Estado, e está trabalhando com a plataforma Teams, né? Entendendo que a ideia de prender a atenção do aluno durante a exposição de uma aula é melhor, né, na sua opinião, uma aula gravada ou ao vivo? Então esse é o bloquinho de questões aí. Todos aqueles que estiverem dispostos a fazer perguntas também, fiquem à vontade para se inscrever aqui no chat, ou se quiser que a gente leia a pergunta também, pode redigir ela aqui do lado, tá bom? A Marli já está inscrita, assim que ele terminar essas questões, então entra a pergunta da Marli, tudo bem? Vai lá, Ian. Legal, vamos lá então. Com relação às sugestões de leitura e aprofundamento, acho que a gente pode pegar o e-mail da pessoa que fez a pergunta, e aí eu posso mandar algumas coisas mais específicas para ela. E a gente pode também, subindo o vídeo no YouTube, a partir de semana que vem, colocar um link com algumas referências para quem quiser se aprofundar, com alguns artigos aí que estão disponíveis online, tá? Eu tenho uma seleção deles legal, e aí eu mando isso para quem quiser se aprofundar em temas específicos. E aí tem o meu e-mail, né, que é estudio@cead.fiscar.br, que vocês podem escrever para mim também, e a gente pode trocar um pouco dessa bibliografia sem problemas, tá? Mas acho que fica mais fácil a gente fazer isso por e-mail. A segunda pergunta era sobre softwares, né? Softwares para edição, tem um que chama VSDC, tá? A gente produziu no canal da SEAD alguns tutoriais para o uso do VSDC. Ele é um software livre e ele é bem básico, mas ele dá conta, assim, das principais tarefas de edição, que é recortar, inserir texto, fazer fade in, fade out. Aí tem alguns outros softwares um pouco mais pesados, com mais recursos. Tem um que eu gosto bastante, que é o DaVinci Resolve, ou o HitFilm Express, são dois softwares bem parecidos. Eu vou digitar aqui no chat. Software para edição. DaVinci Resolve e o HitFilm Express. Eles são softwares, eles não são open source, mas eles têm um módulo básico de edição que é gratuito. Eles já são mais pesados, tá? Você vai precisar de um computador um pouco melhor, mas eles têm mais recursos, eles são mais legais. E se você quiser recursos mais avançados, você paga os módulos à parte. Eu assim, acho que dá para usar a parte gratuita dele tranquilamente para praticamente tudo que a gente quiser fazer com videoaula, né? E eles têm um
uma lógica de funcionamento que, ao meu ver, ele é um pouco mais fácil do que o VSDC, apesar de ser mais pesado. O VSDC ele é mais leve, mas ele talvez seja um pouquinho mais confuso nos primeiros usos. Eu sei também, tem um outro software que eu não estou lembrando nesse momento o nome, mas é um software que o professor Glauber colocou naquele guia dele, que ele produziu, que ele apresentou na palestra dele no contexto das palestras com a Prograde, tá? Eu vou recuperando também, eu posso também montar essa listinha de softwares, e quando a gente subir esse material no YouTube na semana que vem, colocar na descrição do vídeo um pouco dessas informações para vocês, tá? E acho que aí fica mais fácil de vocês buscarem esses nomes. Tem o OBS Studio, esse o Paulo pode colocar o link também, porque a gente fez um tutorial de uso dele no canal da SEAD. O OBS, ele é para fazer uma gravação com a webcam, captura de tela. Ele é um software que vai ser mais assim uma gravação meio que ao vivo. Você não vai conseguir fazer muita edição nele, você tem que gravar e o que aconteceu, aconteceu ali. Mas ele tem recursos bastante interessantes, ele é gratuito, ele é open source e ele é muito usado também para fazer transmissões. Ele é um software bem bacana, a gente pôs alguns recursos dele no nosso canal da SEAD. E a última pergunta era sobre o que é mais interessante ali para manter a atenção dos alunos, né? Eu acho que, assim, não tem uma resposta de dizer assim, a videoaula é mais interessante, a web é mais interessante. Eu acho que cada um tem as suas características, e se a gente conseguir explorar essas características, a gente vai tornar o material mais legal. Mas, assim, lembrando também que, no fundo, assim, esses recursos, eles não vão tornar o domínio da linguagem, ou etc., não vai tornar o material bom por si próprio, né? Muito, né? A grande parte vem ali do seu domínio do conteúdo e da sua explicação, né? De como você vai conseguir falar com os alunos. Eu sei que a gente tem que fazer alguns malabarismos para os alunos ficarem, né, prestando um pouco de atenção na gente, mas eu acho que uma boa videoaula que empregue vários recursos audiovisuais e uma webconferência que puxe bastante interatividade com os alunos, com os outros recursos, eu acho que eles vão ser semelhantes, né? Eu acho que não tem um assim, esse é bom para isso, esse é bom para aquilo outro. Depende daquilo que você está querendo trabalhar e de como você consegue incorporar esses recursos na sua linguagem. Deixei alguma coisa para trás, Paulo? Creio que não. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, pessoal, fiquem à vontade para reforçar a pergunta, tá bom? Temos agora a inscrição da Mali, né, como eu tinha adiantado, e já na sequência o Marcelo pode fazer também a sua questão e a gente faz esse bloquinho de 2 perguntas para o Ian responder, tá bom? Marli, fique à vontade. Então, boa tarde. Eu estou falando aqui da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, estou inscrita no evento e acho que esse evento, então, ele veio muito a calhar com esse momento, talvez a coordenação tenha pensado exatamente nisso. Esse momento agora, então, para mim está sendo é uma aula, porque a nossa apresentação vai ser em vídeo, né, então isso aí, eu nunca fiz uma apresentação assim, do artigo, né, já fiz a apresentação de artigo presencialmente. E eu também estou fazendo um pós-EAD, então, assim, é o momento que a gente se pergunta isso, como é que eu vou resolver isso tão distante das pessoas que estão coordenando, né? E agora, nesse momento aqui, quando tu vem dizer que a gente tem que pensar no nosso interlocutor, que é o nosso aluno, de fato, né, os alunos do ensino médio e ensino fundamental, eles precisam de um suporte, então, para mim, é uma grande aprendizagem, eu agradeço, porque, assim, outra questão, assim, é o desafio. Na próxima semana, né, eu sou professora do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, na próxima semana a gente pretende começar aula online, então, não teremos presencial. Então, para mim, bom, eu já estou nervosa agora falando com vocês, imagina preparando uma aula e apresentando o artigo também, né? Então, acho que são momentos que a gente precisa, né? Então, muito bom, agradeço muito as informações, veio muito a calhar. E que bom que todas as quintas a gente vai estar aqui de alguma maneira enfim, para estar enfrentando esse desafio do à distância, né, do EAD mesmo, né. Agradeço, então, né, e estou aí anotando todas as sugestões e vou seguir acompanhando. Muito obrigada.
Posso falar? Pois não? Ok. Ian, parabéns, apresentação excelente. Deixa eu só dar um oi também para a Marilde. Foi bom te ver de novo, Marilde. Ian, eu escrevi há um tempo, acho que o Paulo também, eu tô me sentindo, de certa forma, órfão da OAB, né? Quando eu comecei lá, né, a Marilde vivenciou isso, está vivenciando isso, né? Quando eu comecei na engenharia ambiental, eu usava o Camtasia e preparei todos os meus cursos utilizando recursos do Camtasia. Tá? E eu, na época, recebi uma licença de uso do Camtasia junto com o que é engenharia ambiental. E eu aprendi a usar isso e os recursos que o Camtasia oferece, e desde 2010 gravo minhas videoaulas e tenho mantido isso até hoje. Estou com uma dificuldade muito grande de abandonar pelo seguinte: eu até posso utilizar qualquer gravador de vídeo, editor de vídeo, mas o Camtasia, ele faz uma coisa que eu não achei nenhum outro que possa substituir, que é a criação dos pacotes SCORM. O que eu poderia usar nesse caso para substituir o Camtasia que fosse gratuito? Essa é uma primeira dúvida. É minha filha que está aparecendo aqui atrás. Então, essa é uma dúvida que eu tenho, né? Como é que eu poderia substituir e trabalhar com um recurso também que fosse gratuito para continuar trabalhando? Porque as minhas postagens de aula no ambiente Moodle são todas feitas com LMS, com pacotes Core, né? Então, essa é uma sugestão que eu gostaria de ter. Obrigado. Oi, Ian, antes de você responder, eu peço desculpa, eu pulei uma inscrição. Ana Raquel tem uma fala também. Então ela já encaixa também nesse bloco aí. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Ian sua apresentação tão didática. Eu acho que vem, assim, de uma forma muito urgente e útil para todos nós. Eu sou professora aqui no Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Era do presencial e caí no EAD, no consórcio CEDERJ. E hoje eu agradeço esse presente de ter caído no EAD. E acho que é fantástica a sua dica de ser aluna. E agora eu estou fazendo pedagogia no EAD, porque eu sou professora de língua portuguesa e literatura. E eu quis me colocar no lugar desse aluno. Então, eu já fiz a pergunta, já foi respondida anteriormente, mas por que eu quis vir aqui? Porque eu já estou dando aulas online. E o que eu percebo que o que acontece com a gente que está aí do outro lado, como você, Ian, é a gente querer que o aluno abra a janelinha, fale conosco, a gente sente muito essa falta. O que acontece conosco, professores, vai acontecer lá na sala de aula com o aluno. Essa inibição, essa coisa de não querer abrir a janela, de participar, e isso é muito desgastante para quem está do outro lado. A gente quer esse feedback, a gente quer o retorno que a gente vem no presencial. Então, a minha pergunta já foi respondida por você, pelo chat, assim, de um aplicativo mais rápido para o celular, porque eu tenho uma galeria de fotos muito grande no iPhone, então acho que é mais prático do que editar pelo computador, e você já deu umas dicas, e eu queria realmente, nesse momento, agradecer por essa apresentação tão didática, e eu acho que já é um sucesso o encontro, agradecer a equipe também, porque tudo está funcionando muito bem. Eu acho que esse retorno que a gente dá aqui do outro lado é muito importante para quem está aí desse lado. Então, a minha palavra é realmente de gratidão, de parabéns, e para dar um retorno que está tudo bem bacana. Eu acho que isso é muito importante, porque eu estou do outro lado dando aula, e quando o aluno me dá um feedback, para mim, assim, é algo fantástico. Essa semana eu visitei, por exemplo, o Museu do Amanhã com eles, ao vivo, fazendo um tour virtual. E eles falaram: professora, me perdi aqui no tour. Então, esse feedback é bom demais. Então, é uma alegria. A gente está sendo agora aluno, está sendo aprendiz nesse tempo de pandemia. E eu acho que, como diz Karnal, né, ser professor é bom demais, mas eu acho que a nossa missão também, ser aluno, de ser sempre aprendente, é fantástico. Muito obrigada a você, Ian, que nesse momento é o nosso professor. Aqui seria, acho que, a voz de todos esses alunos, que é normal ser inibido nesse momento.
Eu já sou um pouco, assim, jogada pela comunicação, pela língua, e estou vivendo isso com os alunos. Eu acho que quero representar aqui todos os outros que nesse momento estão aí, com os microfones e as telas fechadas temporariamente, mas daqui a pouco todos irão gostar muito desse ambiente, que são janelas realmente reais, fascinantes. Obrigada. Legal, gente. Ótimas falas aí da Marli, da Ana Raquel, do Marcelo, obrigado aí pelas palavras também. Só comentando aqui rapidamente a fala da Marli a respeito do CIET, né? O CIET já ia ser à distância antes de todo esse ocorrido, né? Então, felizmente, é porque a gente já estava se preparando para isso, né? Acho que se a gente tivesse que começar a se preparar de repente para isso, ia ser um pouco mais difícil. Não que esteja sendo fácil, né? O Paulo e a Marilde, que estão aí à frente da coordenação, sabem bastante, né? Das dificuldades, mas eu acho que está sendo uma experiência muito legal promover esse evento totalmente à distância. Assim, a gente está adquirindo um conhecimento que a gente não tinha, né? Eu acho que a gente vai poder compartilhar muita coisa daí para frente também. Acho que vai ser bem legal nesse sentido. Mais pontualmente, com relação à questão do Marcelo, olha, eu não sei de um software livre que faça o uso do SCORM, viu? Infelizmente, eu vou ficar te devendo essa de cabeça, eu posso dar uma pesquisada, vou pedir para você, se o Paulo puder anotar o e-mail do Marcelo aí, para a gente poder conversar depois, tá? Eu vou dar uma olhada, ver o que eu consigo, mas de cabeça eu realmente não sei, porque eu não é uma coisa que eu costumo usar. Né, eu uso mais a captura de tela mesmo, que aí o OBS faria, mas aqui você falou assim, tem várias outras soluções que podem fazer captura de tela. Infelizmente, o recurso que você precisa, eu não conheço ele disponível em outro lugar. Mas eu vou dar uma olhada, sim. Existem softwares que fazem o encapsulamento para o SCORM. Então, talvez seja esse o caminho melhor para ele. Tá? Gravar e depois jogar para o outro. Fazer essa busca. Ele faz o encapsulamento, ele já faz o encapsulamento. Perfeito. Ian, você me dá licença mais uma vez, Ana Raquel. Eu esqueci de realçar uma coisa que muito me chamou a atenção na sua fala. Nós não somos youtubers. Você está falando muito desse cuidado com o princípio da razoabilidade. E no primeiro momento, eu achei que eu tinha que ser uma youtuber. Eu tinha que aprender todo esse dinamismo que meus alunos jovens têm. E depois eu vi, não, é um outro lugar de fala. Isso foi, assim, fantástico para a gente que já está há um tempo tentando exercitar essa prática. E eu acho que isso é uma dica também muito importante para a gente não querer ser o jovem de 17, 18, porque a gente não vai dar conta de ser. Então, eu acho que essa fala me acalentou muito, muito obrigada mesmo, porque você diferenciou bem. O professor é um formador. Precisa um time para aprendizagem, e aí o youtuber não, ele é um informador e não tem esse compromisso com o aguardo dessa temporalidade que é própria do aprendizado. Obrigada. Perfeito, Raquel, eu acho que, assim, é realmente muito importante fazer essa diferenciação, e para a gente, né, talvez seja até um pouco mais fácil, porque a gente tem essa visão do por trás ali, mas para o aluno, a referência dele é o youtuber, né? Esse é o grande problema, né? Então, as referências... Para a gente, como professor, quando a gente começa também a produzir os materiais, as nossas referências são essas, né? Quantas videoaulas vocês veem também, né? Então, por isso que eu falei da gente se colocar como aluno, para ver o que está sendo produzido por aí. Né? A gente não tem muito o costume de ver videoaulas, a gente tem o costume de ler livros, de assistir palestras, mas de ver videoaulas não é muito a nossa prática docente. E essa questão, né, do youtuber, que é o exemplo, né, de uma pessoa falando na frente da câmera, é difícil de quebrar, e assim, os alunos vão precisar entender também isso, não basta nós, professores, entendermos, né, porque de repente a gente quer uma aula de 5 minutos e acha que já é suficiente, né, então é difícil. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Maravilha, gente. Temos aqui algumas questões, alguns levantamentos sobre softwares, né? O Sebastião vai perguntar o que você acha do Active Presenter, ou Presenter. Desculpa, meu sotaque do sul de Ohio, vocês imaginam, né? É muito sofisticado. E o Rodrigo está perguntando do Shotcut também, né? O Rodrigo, na verdade, está
apontando, né, que o Shotcut é mais leve que o DaVinci, né, e que pode ser uma alternativa legal também. Então, se você puder comentar desses dois softwares. Antes, Vadeusa, eu teria falado o seu nome certo. Foi uma falha nossa, a Vadeusa está destacando aqui que ela perdeu o começo da fala por conta do fuso horário, né, que a gente fez a divulgação do horário, mas a gente não se deu conta dessa diferença de horário. Como a gente não tem mais horário de verão aqui no Sudeste, também no Nordeste, no Sul, a gente acaba perdendo essa noção do fuso horário desse Brasilzão doido de meu Deus, né? Então, peço desculpa, Vadeusa, por a gente não ter levado isso em consideração na divulgação, e com certeza a gente vai fazer a distribuição dos conteúdos, né? Tanto a gravação da palestra em si, quanto o PowerPoint e os outros materiais complementares que o Ian vai listar para a gente em leituras complementares, softwares, enfim, tudo aquilo que ele já prometeu. Ele prometeu bastante coisa, podem cobrar-nos, e vamos disponibilizar assim, via e-mail, via canais, redes sociais e tudo mais, tá bom? Então, já fique tranquilo que nas próximas a gente já leva em consideração essa questão do fuso horário também na divulgação, para que ninguém mais fique perdido no tempo aí, tá legal? Valeu, gente. Softwares, anda bala. Vamos lá. Só a questão do fuso horário é bacana, né? Porque a gente não tem, às vezes, noção do público que a gente está atingindo, né? Quando a gente faz. Então, a gente errou, mas porque a gente, às vezes, nem pensa tão grande assim quanto a gente devia pensar, né? Então, assim, eu devia colocar ali, ó, qual o fuso que estamos seguindo. Sobre os softwares, vamos lá. O Presenter eu não conheço, eu não mexi, então, infelizmente, eu não sei, não posso comentar, tá? Eu sou bem mais, assim, do vídeo, eu não tenho conhecimento tão grande sobre tantos softwares assim, tá? Mais com softwares de edição e de produção de vídeo. Talvez até seja um e eu não conheça, né? Aí eu peço desculpas, eu realmente não sei qual que é a dele. O Shotcut é o software que eu queria lembrar, obrigado, Rodrigo, por ter falado dele, que é, de fato, um software livre mais leve. Eu acho que ele é uma excelente opção, eu não mexi tanto com ele, assim, mas esse é o software que o professor Glauber trouxe ali no guia, né? Eu acho que pode ser o próximo software a gente produzir um tutorial ali pela SEAD, que eu acho que ele tem bastante potencial, e me parece que ele vai ficar pela forma como ele é, assim, legal, eu acho que vai dar para fazer um bom uso. Eu também não sei, assim, não fiz um uso em profundidade dele, mas eu acho que ele é mais legal mesmo, mais legal do que o VSDC, com certeza, tem mais recursos, e por ser mais leve que um DaVinci ou que um Retfilm, ele também é mais acessível nesse sentido. Mas acho que vocês podem procurar aí o Shotcut e se aventurar nele, que vale a pena. Muito bem, pessoal. Não tenho mais perguntas na minha listinha aqui. Se alguém tiver alguma questão ainda que não foi respondida, fique à vontade para colocar para a gente ir fechando a nossa live. Quero já aproveitar, a gente está passando 7 minutinhos no nosso teto, e agradeço demais a presença e a participação de vocês ao longo dessa tarde, né? É muito bom ter vocês conosco, e esse feedback que vocês estão dando para a gente via áudio, via texto, tudo isso nos é muito, muito bom, né? Ter essa resposta do quanto esse trabalho está alcançando vocês, e a Marilde foi bastante feliz em lembrar, né, de um representante de tudo quanto é lado aqui, e que bom, né, que a gente tá junto aqui conversando sobre produção, sobre educação, sobre audiovisual. Então fica novamente aquele convite, né, para todos que estavam e também que a gente chegou depois. Semana que vem, nesse mesmo bate-horário, bate-local, teremos um outro encontro, desta vez sobre jornalismo, informação e produção de conhecimento, com a nossa jornalista da TV UFSCar, Kelly Godoy. Ela estará ao vivo conosco também, então já coloquem na agenda. Vamos reforçar o convite também via mídias sociais e outros canais, e vocês todos estão convidados a participar, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Ian, dar os seus últimos recadinhos. Também, se a professora Marilde quiser fechar a fala dela também, Marilde, nossa grande anfitriã, né, nossa secretária-geral, e aquela que nos incentiva a
propor essas maluquices de fazer live toda semana, evento à distância. Se tem alguém que deixa a gente ousar, né, é a professora Marília. Então, também fica aberta aí com a palavra dela. Agradeço a todos e todas pela presença e continuem conosco na semana que vem, nas outras semanas e no CIET Impede também, tá bom? Ian, Marilde, últimas palavras? Ô Ian, deixa eu falar antes de você, aí você finaliza, já que é o professor da vez, né? Grata aí, Paulo, grata, Ian, pela belíssima exposição, Paulo, pelo companheirismo na coordenação, por ter a coragem de encampar a organização desse evento numa parceria muito frutífera. Acho que temos que agradecer toda a SEAD por isso. Quero chamar a atenção que, de fato, embora o evento esteja ocorrendo num momento bastante propício, e esses eventos de webinários foram, inclusive, motivados pela urgência que as pessoas estão tendo de receber informações, de receber orientações. Então, nós usamos como desculpa o pré-CIET, mas foi exatamente pela necessidade premente que as pessoas têm chegado até nós solicitando, por favor, precisamos de orientações. Que nós pensamos, e aí o Paulo tem razão, eu tenho umas ideias meio malucas, eu ponho na mão deles, eles fazem, isso que é o melhor de tudo, né? E aí, esses eventos vieram exatamente nessa direção, atender a pessoa na hora que ela está precisando dessa ajuda, e a gente espera encontrá-los em agosto, nosso evento, e lá, sim, refletirmos com bastante profundidade, teremos vários minicursos, inclusive, um deles com o nosso professor Ian. Então, aguardo todos vocês, novamente, trazendo a questão do tema do nosso evento, ressignificando a presencialidade. Então, nunca, como hoje, isso foi tão importante. Nós temos que fazer essa ressignificação. O que é estar presente? E agradeço a presença de todos vocês, de todos os lugares aí do Brasil, apesar do fuso horário, desculpa por esse furo, e agradeço imensamente a presença de vocês. É muito importante esse feedback de vocês todos, ok? E aproveitem todos os nossos webinários e aproveitem o nosso evento. Grata. Bom, obrigado, professora Marília, obrigado, Paulo, pelo convite. Acho que foi uma experiência legal. De fato, acho que é um tema que está muito urgente mesmo nesse momento. Acho que muitas pessoas aí... tem muita gente sofrendo, né, com essa questão da EAD, de como que a gente pode resolver essas aulas, que a gente não pode mais estar no presencial, né? Então, acho que é esse assunto urgente. Eu queria agradecer pela participação de vocês, por terem ficado aqui até o final, bastante gente veio acompanhar. E estou aqui à disposição, tá, com o meu e-mail, para quem quiser trocar uma ideia, tirar dúvidas, né, o que eu souber, o que eu puder ajudar, estou aí. E vou disponibilizar o PowerPoint, vou colocar links no YouTube ali com algumas sugestões de bibliografia de aprofundamento, e também esses softwares aí para quem tiver afim, né, quem precisar às vezes, né, dessa ajuda, poder também se virar aí por conta, tá bom? Obrigado, gente. Acho que podemos encerrar aqui a nossa conferência, que já tem uma reunião aqui acontecendo.